Agradeço imensamente a presença de vocês, o compartilhamento, as opiniões de cada um. Então, galera, simbora, vamos falar sobre se a morte é algo que acontece para todos nós. Ela acontece às vezes de forma prematura, às vezes num tempo que não se espera, mas aí eu pergunto a vocês e deixo essa pergunta aí para o final para a gente responder. Será que tem tempo certo para morrer? Será que tem tempo certo para a gente desencarnar? Então, meu povo querido, vamos lá. Não tem como eu falar de morte se a gente não falar de uma instância chamada tempo. Então, sugiro a vocês que possamos refletir na seguinte situação. Vocês sabem que no Brasil morre quase 1 milhão de pessoas por ano. Hoje está morrendo gente. Neste momento estão desencarnando pessoas. Nessa estatística de quase 1 milhão de pessoas que morrem por ano, vocês já pensaram que daqui a pouco a gente pode estar incluídos nessa estatística? Pode ser eu, pode ser você, pode ser teu filho, tua filha, meu filho, minha filha. Alguém está sendo incluído nessa estatística agora. Então, gente, sem falar de sintomatologia e o porquê dessas e quais são as causas desses desencarnes, vamos falar um pouquinho por que a gente não está preparado para a morte. É a única situação que sabemos que vai acontecer na nossa vida. Vem comigo. Hoje de manhã eu tive o contato pelo WhatsApp de uma professora maravilhosa que me deu aula na faculdade de psicologia. E eu pedi a ela se eu poderia fazer um comentário a respeito do comentário que ela me trouxe. Há um tempo atrás, ela teve uma situação de quase morte do filho, né? E que para ela ainda não se reestruturou essa dor. O susto, o pavor. Ela teve diagnósticos médicos que a levaram quase pensar que seu filho iria desencarnar, mas quis uma força maior que o diagnóstico médico não se confirmasse e que o filho dela pudesse ter passado por essa experiência. Então, meus queridos, olha só, quando ela me disse que o tamanho da dor ainda não melhorou, não passou, não acalmou, eu disse para ela: me permite falar da tua história. Então, trazendo a história da Maria, eu uso sempre o nome de Maria, né? Até porque Maria é mãe de Cristo. Eu vou chamar ela de Maria para a gente trazer isso como um exemplo. Para que a gente fale de morte, gente, eu preciso falar sobre o tempo. E agora é um tempo de trazer o tema para a vida, porque vocês estão em casa. Mas eu quero que vocês estejam em casa percebendo como é ficar em casa. Deixa eu dar um exemplo para ti. Quando a gente pega o ônibus, o metrô, um trem, a gente entra no metrô e a gente espera que o destino chegue rápido, né? A gente praticamente não percebe quem está no metrô junto com a gente apenas quer chegar no destino. Então, o que acontece? Tu não observa, tu não está dentro do metrô. Na realidade, você está passando pelo metrô, mas você não está presente na viagem. Então, vamos considerar esta viagem como o nascimento e o período do nascimento até a morte. Vamos viajar junto comigo nessa live. De novo, compartilha aí, chama teu amigo, chama tua família, chama as pessoas que tu ama, para a gente falar sobre isso juntos. Quando essa minha professora me falou da dor dela, eu disse a ela: essa dor não passa. Nós que já
compartilhamos ou vivenciamos a dor da separação definitiva de alguém, e não perda, porque nós só perdemos aquilo que é nosso. Quando a gente sofre a dor da separação, a gente percebe que não há medicação ou remédio no mundo que diminua a nossa dor, ainda mais se este ser é algo que a gente ama de verdade. E quem é mãe aí, que está me ouvindo, sabe do que eu estou falando. Por natureza, a gente pensa que nós mães sempre vamos morrer antes dos filhos. Mas tem muita mãe que morre quando o filho morre antes dela. E pode ser que algumas de vocês que estão me ouvindo e me vendo passaram ou estão passando por esse processo. Quando se fala da morte, a gente precisa perceber que a morte tem por antecipação histórias e que a vida é recheada de histórias. O que nós estamos vivenciando aqui agora é um momento histórico nas nossas vidas. Então, gente, eu quero colocar uma reflexão para vocês. O que vocês estão fazendo com a história da vida de vocês? Daqui a pouco nós podemos estar dentro da estatística brasileira de quantas pessoas morrem por ano. E que pode ser amanhã, que pode ser daqui a pouco, não sei, ou que pode ser daqui 50 anos. De coração, desejo que seja daqui 50 anos. Mas até lá, que história a gente vai escrever? Para que a gente saiba o que vai escrever, a gente precisa dar conta de uma dimensão. A gente precisa dar conta do tempo. A gente precisa falar sobre o tempo se a gente quer saber por que nós temos medo de falar na morte. A experiência do tempo determina o significado do que foi vivido. A experiência do tempo determina se valeu a pena ou não. Tem um ditado que a gente sempre fala que a primeira impressão é a que fica. Experimenta falar com alguém que você não gostava ou que você tinha alguma relação disfuncional antes da morte dessa pessoa. Experimenta falar com alguém que você odeia minutos antes da morte dessa pessoa. A última impressão é a que fica. Gente, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de morte com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher difícil de manifestar sentimentos. Minha mãe tinha uma personalidade forte. Eu só ouvi o quanto ela me amava ao lado da cama dela no hospital, instantes antes da morte. Ela me batia quando eu era criança, ela me castigava. Durante a vida, muitas vezes eu julguei a minha mãe. Durante a vida, muitas vezes eu tive vergonha. E durante a vida, muitas vezes eu senti raiva da minha mãe. Porque eu não entendia por que ela agia daquele jeito. No último momento de vida dela, eu fui a única filha que estava ao lado dela. De uma ninhada de 16 filhos. Eu fui a única. Quando aquela mulher tocou na minha mão e ela disse para mim: filha, eu preciso te dizer uma coisa que eu nunca te disse. Eu disse para ela: fala, mãe, eu tô te ouvindo. Ela me disse: eu te amo e eu quero que tu saiba que eu sempre tive muito orgulho da pessoa que tu se transformou. Estas frases, meus queridos, elas apagaram todo o passado que eu vivi com a minha mãe. Esse último instante de vida dela foi o que eu guardei. E nesse inteirinho eu entendi que na realidade todos nós, eu nunca na minha vida encontrei alguém que não se rendesse ao amor. Eu nunca na minha vida encontrei alguém que não precisasse de amor. Como é que a gente cura a dor da morte? Não existe cura.
meu povo de luz. A dor da morte não existe cura, porque ela não diminui e ela não se apaga. A gente é que acostuma com ela. E como que a gente acostuma com a dor da morte? Chorando. Chorando a dor de quem partiu, chorando a dor de quem fica. E como eu faço para parar de chorar? Primeiro drena a tua dor. Quando ela drenou, tu para de chorar. Mas não significa que a dor diminuiu. Nesse momento, então tu acorda. Porque nesse momento tá na hora de refletir. E olha só. Cuida quando tu fica olhando no relógio e querendo que o tempo passe muito rápido. Porque quanto mais a gente quer que o tempo acelere, mais rápido estamos morrendo. É muito triste se você está num trabalho que não gosta. É muito triste se você está ao lado de quem você não ama. É muito triste se você está vivendo um faz de conta. Porque sabe o que você está fazendo? Matando o teu tempo. E se você está matando o teu tempo, você está se matando. Se você está matando o teu tempo, você está acelerando a chegada da morte. E por que é tão doído falar da morte e ninguém fala, e falar da morte é triste? É triste sim, por quê? Porque é diante da morte, diante de enxergarmos a beleza oculta desta situação, e nesta situação é que nós vamos nos dar conta que somos efêmeros e que nada que temos e que nada registrado em nosso nome é nosso, porque não vamos levar nada. Por que nós não gostamos de ir para um hospital? Não é porque a gente fica doente. Não gostamos de ir para um hospital principalmente porque a primeira coisa que acontece quando entramos lá como pacientes é perdermos a nossa identidade. Nos tiram a roupa, nos tiram a identidade, somos um número, um endereço de quarto e uma cama. E colocamos um uniforme que nos faz igual a todos. Então, eu sou só um paciente. Eu deixo de ser a Kátia. Por isso a resistência de irmos a um hospital, esse é um aspecto psíquico. E depois eu vou dizer para vocês como eu cheguei a essas conclusões. Olha só. Quando a minha professora hoje me falou da dor que ela sentia, e ela me disse, Kátia, o vazio que eu senti, a dor dilacerante foi tão grande que nada me acalentou. Nesse inteirinho eu disse para ela, minha mestra, é que a morte nos deixa um espaço, ela cava, ela dilacera um espaço em nós que não é preenchido pelas palavras. Ela só é preenchida por uma coisa ou por um sentimento, pela fé. Entramos de novo no caminho da espiritualidade. A negação é o primeiro mecanismo ou o primeiro sentimento, vamos dizer assim, que a morte nos traz. Se chega a nosso ouvido a finitude de alguém que amamos, primeira coisa que a gente vai falar, eu não acredito. Não é possível, não é possível. A segunda situação, depois da morte acontecida, vamos elaborar sim a raiva. Aí a gente fica com raiva da situação, com raiva de Deus, com raiva inclusive daquele que se foi. Porque eu não consigo deixar de amar. Eu preciso buscar um motivo, uma situação que me permita distanciar daquele que se foi. Essa raiva é momentânea. Depois da raiva eu passo para a negociação. No desespero eu falo, mas se Deus me permitisse mais um pouquinho com essa pessoa,
Se Deus me permitisse mais um tempo com essa pessoa, eu faria de outro jeito. É uma barganha que a gente tenta ter e não vai mais ter. E nesse interim vem a tristeza. E a tristeza não é depressão, gente. É um sentimento que faz parte da vida. Só depois que eu drenei essa tristeza, que eu chorei, quanto dura isso, não sei, depende de cada um, porque cada um sente a sua dor do seu jeito. E eu não posso dizer se ela tá certa ou se ela tá errada. Cuida quando tu julga alguém que tá sentindo o seu luto do namorado, do marido, do filho, da mãe, e faz 5 anos que ela tá chorando. Sim, faz 5 anos que ela precisou drenar essa dor. Não tem como comparar. Então, meu povo de luz, onde mora a solução para a questão da morte? Quer saber? Não tem solução. Mas tem algo que nos alivia. O valor que a gente dá para o nosso tempo. Esse tempo, a gente pode trazer 3 perspectivas para ele. A gente pode olhar o tempo através da espera, através da esperança e através da prece. Por exemplo, nesse instante em que existe uma sintomatologia de um vírus aí fora, o que a gente pode fazer em relação a isso? Nada. Só esperar. Mas eu posso atribuir a essa espera um lado positivo. Como eu atribuo isso? Tendo esperança. Quer saber? Dia 5 de abril isso vai passar. Dia 6 de abril vamos retomar a vida e com certeza de um outro jeito. Estamos morrendo de uma forma de viver que tudo isso nos trouxe o conhecimento de que estávamos vivendo morrendo. Tá na hora de acordar. A espera, gente, é uma instância do não fazer. Quando a gente diz para tudo, espera, é para não fazer nada. O resultado de algo que se espera não depende de nós. A espera passa pela percepção dolorida do tempo. A espera passa pela constatação de que a gente não tem mais nada o que fazer. Para aí um pouquinho, a gente sempre tem. Se a gente optar e se a gente buscar por uma moça chamada Esperança. A esperança é o nosso desejo de que tudo pode dar certo. A esperança, ela é sempre algo do presente, do agora. Se eu trouxer a esperança de que tudo vai dar certo, o meu tempo começa a ser temperado por uma energia positiva. A esperança dá o tom de positividade à espera. Então, meu povo, junto da espera, que mais a gente pode fazer quando se coloca a esperança? Sabe o que a gente pode fazer? Prece. A prece, ela dá conta de que algo sempre bom e sempre melhor vai acontecer. E vai acontecer. No que tem de bom saber que um filho meu morreu? Nada. Mas o que essa experiência traz de bom para mim? Muito. Essa minha mestra, ela acabou de me dizer que o filho dela ficou no Hospital Geral aqui em Caxias, e aqui, quem sabe que o Hospital Geral tem o melhor pronto-socorro da nossa região? Quem aqui sabe que a nossa UTI do Hospital Geral é uma das mais bem equipadas da região, de material físico e principalmente de seres humanos? Os profissionais que trabalham nesse lugar. Vocês sabem o que essa mestre, o que essa minha professora fez depois de levar o seu filho ainda com vida para casa? Ela teve um hall de amigos diferente, ela fez ciclos de amizade dentro desse hospital. Ela ajuda desde o pessoal que cuida do estacionamento,
até o médico que deu assistência para o filho dela. Ela leva produto de limpeza ao hospital, ela leva comidinha para os profissionais do hospital, ela leva presente, ela está presente nesses profissionais da área da saúde. Se não fosse pelo filho dela, ela não ia fazer isso. A beleza oculta da morte, minha gente, ela está no amor que ela propõe que tenhamos aqueles que ficaram. Porque aquele que se foi sempre terá, porque ele levou consigo esse amor. Esse amor se transformou em saudade. E saudade é o amor que fica. Então, meus queridos, a prece, a espiritualidade, a fé nos conecta com um poder divino, nos conecta com um poder que nos traz força e nos faz poder auxiliar a quem a gente nem sabe quem é. É um poder que nos conecta e nos faz ir além da nossa vontade. Até porque esta conexão nos faz ter certeza de que juntos somos um. E não importa quem é, mas importa que eu possa fazer o bem. De novo, vamos olhar para isso. Como nós nos comportamos diante das perdas? Assim será a impressão que nós vamos deixar. Deixa eu trazer uma comparação para vocês diferente. Quer saber? Pensa no trabalho que você está executando ou para a empresa que você está trabalhando e você não gosta do lugar que você está. Aí daqui a pouco você vai querer sair dessa empresa e receber os teus direitos. Normalmente o que se faz? Se busca um evento para que essa empresa te demita. A empresa pode te demitir, mas a impressão que você vai deixar nela é a última que você cometeu, a sua última atitude. Se tu tá numa relação doentia, se tu tá traindo teu marido e se você, marido, está traindo a tua esposa, observa. Porque daqui a pouco, quando um ou outro descobrir, a impressão que vai ficar é a impressão do traidor. Não a impressão daquela pessoa que construiu junto e junto fizeram uma vida. Então observa que para te morrer para alguma relação ou para alguém é a última impressão que vai ficar. E quando não queremos falar da morte é porque não queremos olhar que não somos donos de nada e nem de ninguém. Porque a morte nos desnuda. Até podem nos colocar numa caixa de madeira ou talvez num vasilhame onde caibam as nossas cinzas. Mas a gente precisa olhar qual é a última impressão que eu vou deixar. Que impressão a pessoa que você amava ou não amava, mas que você teve a oportunidade de estar diante dela um pouco antes da morte. Que impressão essa pessoa levou de você e que impressão você ficou dela? Que qualidade você está dando ao teu tempo? Como é que tu está escrevendo a tua história? Uma clientinha ontem me disse o seguinte, sabe, Kátia? Esse final de semana a gente foi pescar, não tinha o que fazer. E meu pai, que tem mais de 70 anos, e minha mãe também, fomos pescar e lá pelas tantas eu percebi que minha mãe estava brincando de esconde-esconde com a minha sobrinha. Eu tive vontade de chorar, de tanta emoção. Um outro cliente de mais de 60 anos me disse, Kátia, eu não tinha o que fazer, aí eu fui na lavoura e eu descobri que dava para plantar girassol na lavoura. Vocês percebem o verdadeiro sentido da vida nessas duas situações? O shopping estava fechado, as lojas estavam fechadas. O que essas pessoas foram fazer? Foram dar qualidade ao seu tempo. Porque quando eu percebo que eu estou matando o meu tempo, eu percebo que eu estou acelerando a minha morte. Gente, acorda! Se você não quer morrer,
Não acelera teu tempo. Dê qualidade a ele. E se você der qualidade, você não vai morrer? Vai. Mas vai deixar uma impressão diferente para quem te ama. E você vai dar uma impressão diferente para quem está partindo. Então, meu povo de luz, compartilha, curte e me diz qual é a tua dúvida, qual é a tua angústia. Compartilha, fala, daqui a pouco esse vídeo também vai estar no YouTube. Vai lá, te inscreve, compartilha comigo qual é a tua experiência de morte. O que você precisa para que a tua dor amenize? Ou melhor, para que você se agigante com ela. Vem conosco, vem comigo. Auxiliar o bem, auxiliar o bom, ou seja, fazer o bem só porque é bom, sem esperar nada em troca. Lembra de uma coisa, tem uma autora, e eu vou mostrar aqui o livro dela, Ana Cláudia Arantes. Ela diz que a morte é um dia que vale a pena viver. Tem um filme lindo de viver que eu sugiro a vocês, A Beleza Oculta. Ela fala das 3 dimensões, morte, amor e tempo. Porque eu só sei do amor quando eu percebo que não há mais tempo. Por que há tanta resistência em falar da morte? Porque eu deixo de ter o que eu tenho e eu começo a ser quem eu sou. Diante da morte, eu só sou a Kátia. Diante da morte, você só é a Maria, você só é a Mônica, você só é o João, você só é... E quer saber? Este só eu sou a Kátia é tudo que eu vou levar. Então este só não é uma palavra, é uma palavra pequena, mas de um significado gigante. Olha só, eu não sei se eu vou estar aqui quinta-feira para fazer a próxima live. Eu quero estar. Pelo menos estou me cuidando para que eu possa chegar lá. Eu não sei se vocês vão estar aí. Desejo que estejam. Mas quer saber? Pega a caneta, pega uma folha e começa a escrever de novo a tua história. O que você está fazendo com o teu tempo? Que impressão tu quer deixar? Que impressão você quer levar? E para com essa história de que a primeira impressão é a que fica, não é verdade. O que fica é a última. E lembra que o que importa não é que este momento seja o último. O que importa é que é o único. E esse movimento todo que a psicosfera da Terra está sendo levada e nós estamos causando essa psicosfera é exatamente para que a gente venha para cá, meu povo, para nos conectar com o divino que somos. E é isso que a fé faz com a gente diante do impossível humano. Quando o médico te diz não há mais o que fazer, o que a gente faz? Então eu vou rezar. Teve uma menina linda de viver que falou para mim o seguinte diante da morte do ser amado dela. Kátia, agora sim eu quero trabalhar a espiritualidade. Sabe por quê? Porque ela acha que assim ela vai se comunicar com o ser amado que já foi. Talvez sim, mas espiritualidade é, antes de tudo, trabalhar a humanidade. Juntos nós somos um. A fé é o que nos move. Compartilha, comenta, vê o que eu posso melhorar. Me diz o que você quer que eu fale com você. Me dê sugestões. Compartilha comigo o que você achou desse nosso breve bate-papo. Eu preciso da tua opinião. Eu preciso fazer a minha história ter mais sentido. Porque se daqui a pouquinho o Papai do Céu me chamar, esta foi a minha última impressão a vocês. Quero e tento fazer o bem. Não porque eu quero o bem de volta, mas porque eu sei que é bom. E se eu puder deixar essa mensagem para vocês, agradeço do fundo do coração. Então vem comigo. Comece a escrever a tua história. A morte é um dia que vale a pena viver.
Tem um outro livro que eu quero sugerir a vocês, que ele se chama Em Busca de Sentido. Quando eu quero que o meu tempo acelere, quando eu estou acelerando o meu processo de morte, é porque o meu tempo está sem sentido. Nós precisamos colocar propósito no nosso viver. E quer saber? Cuida, porque talvez você já morreu e não percebeu. Então, se dê a chance de ressuscitar. Não sabe o que fazer agora? Vai rezar. E a reza não demanda oração. A reza demanda uma conversa com o que você é de mais divino. A reza demanda a esperança de que o melhor sempre acontece. E quer saber? Ele acontece mesmo. Não sabemos quando a morte chega. Sabe por quê? Para que a gente aprenda a dar valor a cada instante, porque ele é único. Beijo no coração de cada um de vocês. Juntos somos um. E se precisar morrer para tudo aquilo que é velho e não te serve mais, mentalmente e emocionalmente, mate isso. E viva, dando significado, propósito e ajudando o outro a diminuir ou a cicatrizar o seu ferimento. A dor psíquica não tem remédio, mas ela tem acalento. Beijo no coração, amo vocês, gratidão por mais essa live. Juntos somos um, a fé é o que me move e tomara que mova vocês também. Fiquem na luz, fica na paz. Juntos somos um. Tchau,